Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Bom dia novamente. Bom dia, bom dia. Bom dia com muita produtividade. E o Vamos pessoal ser está produtivos. entrando. Marketing Aproveita que Pan. está entrando agora, já compartilha essa live aí. Pega, clica no aviãozinho aí, vamos compartilhar. Isso, ó que legal. Lucimara, MCM Consultoria. Deixa eu fixar aqui que agora é comigo, né? Deixa eu pôr Isso. aqui. Tema. Liderança. Maravilha. A Ciface, nossa, esse é a Cifacif 2861. Legal, galera, que estava com a gente. Legal que tá aqui de novo, Jorge, Leandro, meus companheiros. Esses dois são muito gente boa, viu? Olha aí, ó. Casa Dengue entrou, maravilha. Bom, galera, esperando aqui, só vamos dar mais alguns segundinhos, porque a gente terminou a live lá na página da Trace, estamos fazendo aqui, e nós vamos continuar sobre o tema de produtividade e liderança, como tá legal, o pessoal votou para a gente dar continuidade e para a gente falar sobre isso, que é algo muito bacana e que tem muita coisa legal, muita coisa legal. Então, recapitulando, para quem não estava conosco, vou recapitular 5 dicas para a gente começar, para a gente aquecer quem não estava. E quem não pegou também, relembrar. Então, a primeira dica importante de produtividade individual é começar sempre por tarefas simples e rápidas para entrar no ritmo de trabalho. Então, olhar e-mail, respostas rápidas, um preparo de um material, ligação, verificação de uma aprovação de arte, como a gente comentou. Primeira dica. A segunda é usar algum tipo de metodologia ou lista para acompanhar a sua evolução. Então, elenca por prioridade, valida se é pessoal ou profissional, faça com que essa metodologia se adapte à sua rotina, seja ela digital ou seja ela escrita, valide e veja o que funciona melhor para você. 3. Quebrar grandes objetivos em pequenas tarefas, tanto para melhorar sua motivação quanto para estruturar a produtividade de forma mais eficiente. Ou seja, você quer eliminar peso, o que você precisa fazer? Alimentação, se você precisa ir ao mercado, à feira, o que você precisa comprar, aquilo que Atividade física atividade também. física, quantas vezes na semana, e Uhum. aí controle de peso, você precisa Se ir abalando pesar. e pesar, e aí vai quebrando em pequenas para te motivar. Estou perdendo, estou eliminando peso, ótimo, estou no caminho. Quarta, não forçar a execução de mais do que é possível fazer na situação atual, que a gente falou da capacidade. E é aquela comparação, não dá para você medir a capacidade de aceleração de força motriz de um Fusca com um Porsche. São diferentes. Então eu posso forçar muito mais o Porsche e muito mais rápido do que propriamente o Fusca, né? E aí, a quinta, quando for impossível realizar tudo que foi planejado, foca no que é importante e urgente. Então, eu mostrei a tríade do tempo. Para quem não conhece, é uma ferramenta do Christian Barbosa para fazer gestão do tempo. E a outra é saber dar como suficiente uma tarefa quando sua conclusão é subjetiva. Beleza? Galera, quem estiver na live, passa para pelo menos 3 pessoas que você vê que façam Compartilha sentido. aí. Marca, dá coraçãozinho, que a gente gosta de corações aí explodindo na tela. E vamos continuar. Beleza? Então a gente falou de trabalho criativo, falamos sobre ser perfeccionista. Quase travou. Oi? Opa, Ai, tudo voltou. bem? Voltou? Quase Travou? travou aqui, mas Quase. Já, quase, não, quase. Já ficou tô meio aqui. escura a tela. Então, quando a gente falou do ciclo, né, que é o PDCA,
é a gente planejar, desenvolver, controlar, a gente só controla aquilo que a gente mede e agir e ajustar. Então é ótimo para a sua qualidade de trabalho, às vezes a produtividade ela tem que envolver algum desapego para você fazer, entregar, entender o que está bom o suficiente para o cliente é uma forma de melhorar muito a sua eficiência no dia a dia. Primeiro para você, depois o cliente, e aí você entrega. Claro, é aquele negócio que a gente falou, a gente entregar sempre mais do que é prometido, porque o nosso tino de empreendedor é essa, né? Entregar mais do que é prometido, mas com qualidade. E aí não afetando sua produtividade. Então falamos aqui da espinha dorsal da produtividade individual. Agora a gente vai passar para a produtividade o quê? Em grupo, coletiva, que é importante. Então, os gestores eles não precisam apenas lidar, né, quando a gente fala de liderança também está envolvido, com a sua produtividade, mas também de equipe sob seu comando. É importante, é complexo porque envolve gerenciamento de pessoas, envolve gerenciamento de pessoas, as pessoas são diferentes, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de trabalhar e cada um tem a forma de entrega. Então, diferentes perfis com capacidades produtivas. Então, vamos lá. Tem algumas dicas. No total, são 8. 8 dicas. Anota aí, produtividade coletiva. E, galera, você não precisa ser gestor, precisa ser líder. Primeiro, estruture sempre o projeto de forma visual e clara para todos os membros da equipe. Todos os membros da equipe precisam ter algo. Então, quando a gente fala de forma visual, poxa, quando a gente fala de método ágil, a gente escreve, bota na parede, deixa lá num painel, ou que seja digital. E coloca isso de forma clara para todos os membros da equipe terem ideia do que precisa ser feito. Então, por exemplo, a gente vai atingir e a gente vai reduzir custo numa área financeira em 10%. É uma premissa, é estratégico. Do estratégico vai para o tático, do tático para o operacional. Isso vai destrinchando. Então, deixa isso claro lá para a equipe. Não, equipe, a gente vai vender, a gente falou de vendas. Cara, a gente vai vender esse pacote de serviço para 50 clientes. Desses 50 clientes, 10 precisam ser novos. Para a gente ter carteira e forma de respirar. Então, esse é o primeiro exemplo. 2, não tenha medo de delegar. Porque quem delega empodera e desapega. A 3 comentou ali agora há pouco que ela viu que gastava 4, 5 horas numa atividade, que hoje ela tem tempo para fazer aquilo que é boa, aquilo que ela tem ponto forte, naquilo que ela vai desenvolver e vai deslanchar. Vai deixar com alguém para fazer a arte e ela segue tocando o barco. E aí você foca em venda, você vai focar em processo, você vai focar na sua atividade core, principal. 3, aposte em ferramentas de comunicação e colaboração. Então a gente está falando hoje do WhatsApp, que a maioria conhece, mas tem outros muito legais, que é o que a gente falou do Planner, tem o Trello, tem o Slack. O Slack é como se fosse o WhatsApp, mas é de forma colaborativa, é muito legal. Então se você quiser mais dicas, me chama que eu passo para você. O Telegram também. Ah, o Telegram. Poxa, o Telegram, ele não tem a capacidade. Muita gente tem entrado no Telegram ultimamente porque tem conteúdo de notícia, tem conteúdo exclusivo para grupos, na qual eu sigo, tanto de finanças, que eu também sou ligado, como para desenvolvimento humano. E lá eles colocam conteúdos exclusivos. E aí você ficar no Telegram é uma forma também de buscar. Não tem capacidade máxima de pessoas. Então, não é 256 que nem o WhatsApp tem que ficar abrindo grupo. Sim. Lá você tem grupos de 100 pessoas, como você tem grupos de 60 mil pessoas, né? O do Thiago Nigro acho que é mais que isso. Então, é bacana. O Telegram, fica a dica, essa é legal. O Telegram dá para instalar e começar a usar. Outro, incentive a confraternização entre as equipes, fora do trabalho, e dentro e fora do trabalho. Não é virar uma festa, não é algo, poxa, eu só vou fazer bagunça, nada disso, né? Mas é celebrar as conquistas e as metas. Também faz parte de dos pilares de sucesso das equipes. Então, para almoço... A pessoa se sentir reconhecida também. E ela começar a ver que o que ela entrega, ela também recebe de volta. De uma forma de carinho, de recepção, de convívio, né? De network. Que é importante o relacionamento. Então,
para a liderança, eu acho que isso faz muito sentido. Às vezes as pessoas estão tão focadas em só obter o resultado, e aí quando tem aquele resultado, a pessoa, o colaborador não se sente valorizado, não se sente motivado para continuar naquela dinâmica, né, durante alguns dias. Exato. É como você falou, até coloquei aqui. É uma forma de reconhecimento. O networking, quando você está numa atividade dessa, você movimenta a sua rede, você expande, você começa a entender que relacionamento e que o outro saber o que você faz, né? Você colocar ali, ou ter um momento mais de descontração, é importante, é bom, você se mostra também nesses momentos. E aí, quinta, inclua o descanso e o lazer no planejamento produtivo. Gente, a vida é legal, desde que você tenha paixão por que você faça, é legal trabalhar, mas é legal você ter esse momento de descompressão, que causa prazer, lazer, e aí faz você recarregar suas baterias, as suas energias. Então, se você gosta de pescar, se você gosta de correr de kart, se você gosta de curtir com seus filhos ir no cinema, ir num teatro, tem que fazer, porque isso te recarrega as energias para você voltar e ser mais produtivo. Não só também ser mais produtivo, mas também dar uma saúde mental, física, porque a nossa mente precisa do descanso, o nosso corpo precisa do descanso, e quando isso não acontece, logo mais surgem vários problemas, estresse, problemas físicos também, a pessoa começa a se sentir tensa, trava a coluna, e por um monte de coisas que foi só não respeitou, né, o teu corpo e a tua mente. Limite, né, que a gente falou, né, a Precisa. capacidade, isso aí. A sexta é o seguinte, controlar as tarefas, não as pessoas. Controle as tarefas, não fica, que hora que você chegou? Fala, Luciano, beleza? Edneu, entraram. Controlem as tarefas, não as pessoas. O que elas fazem, se elas estão entregando. Não fica ali, cara, e aí? Que hora que você chegou? Pô, mas por que você não está produzindo? Não, cara, para com isso. Hoje a ideia é entrega, não especificamente ficar em cima de pessoas, certo? 7. Tenha abertura para que todos os membros da equipe deem insights sobre formas melhores de realizar o mesmo trabalho. Cara, você tem uma forma de trabalhar, mas pode ter outra muito melhor. Nunca diga já sei. Eu sei como faz, é assim, sempre foi assim. Tá bom. Se eu vir e contestar e falar, cara, sempre foi assim, mas aqui você pode ganhar um tempo porque eu posso desenvolver uma macro, fazer algo automático, você não vai gostar? Em vez de gastar 4 horas, você vai gastar agora 10 minutos. Aperta o botão, gera lá a planilha e tá tudo certo. Eu acho que, Maravilha! eu acho que para isso precisa tirar um pouco a prepotência, a arrogância, abaixar um pouco o ego. Nós sabemos que nós, seres humanos, temos o ego. Então, baixar um pouco o ego, trabalhar começar a tirar um pouco a arrogância para entender que, às vezes, é como se fosse um mastermind mesmo. Às vezes tem uns colaboradores que pode te gerar algumas ideias, alguns insights que você fala, uau, porque eu ainda não pensei nisso. E vai trazer benefício para a tua equipe, trazer benefício para a tua empresa, para os teus resultados. Então, vale a pena você começar a ouvir um pouco mais as pessoas. Isso mesmo. E ter um Isso é tempo também, importante. porque senão todo mundo vai querer falar, todo mundo vai querer dar palpite e às vezes não querer produzir também. Tem isso, né, Thiago? Exato, exatamente. A produção ela está atrelada a essa questão também de abrir a cabeça, abrir os ouvidos e ouvir e estar disposto a aprender. Disposto a aprender é importante. Oitava é acompanhar os indicadores de produtividade da sua área, da sua empresa e saber que a gente fala dos KPIs, né? Key Performance Indicator, que são os indicadores. Falamos mais sobre isso daqui para frente. Então, o que acontece? Quem não mede não sabe aonde vai chegar. Se você não sabe aonde você quer chegar, você não Qualquer controla. lugar Então, você só, serve, né? qualquer lugar serve, né? Você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E qualquer meio de transporte serve. Então, por exemplo,
Se eu posso ir de avião, por que que eu estou andando de burrinho? Porque como a gente falou, né? Estou andando de burrinho porque estou gastando 8 horas fazendo atividade, eu posso ir de avião gastar 10 minutos. Uhum. Eu estou falando dessa atividade porque existe isso, galera. Tem gente que fica lá montando, pegando a planilha, outra aqui, pega do sistema e não sei o que, e junta. Eu vejo esses casos e falo, pô, por que que você faz isso, cara? Dentro do sistema você gera um relatório que já te traz isso, tem uma transação tal. Não sabia e tal. Tá vendo? Muitas vezes também pega porque o cara fala, poxa, eu faço isso. Se eu começar a não fazer e otimizar essa tarefa, Eu perco a eu minha tenho risco, função, né? eu perco minha função, tenho risco de ser mandado embora. Mas não, é uma oportunidade, cara. O cara Uhum. que é gestor, o cara que está acima, ele vê isso como uma oportunidade. E aí é a mesma coisa quando a gente fala de máquina. A máquina substituindo o homem, sendo mais produtiva. Hoje, quando a gente fala de biólogo, o biólogo tem que saber lidar com a tecnologia. Sim. O cara precisa saber com inteligência artificial. Então é tudo ligado. Hoje não tem mais esse negócio, o cara de TI é o cara que manja. Não. Eu estou te falando de uma coisa de biologia. O cara de Uhum. humanas também tem que saber, porque senão, Eu cara, acho que bal. hoje todas as profissões precisam saber é, de internet, saber da tecnologia, saber, porque você vê aí grandes empresas que faliram, grandes empresas que fecharam por conta que ficou naquele mundinho, ah, não, tá, vamos continuar desse jeito e vai ser assim. Não, o mercado muda o tempo todo. Ah, existem tecnologias que vêm para nos ajudar o tempo todo. E a gente tem que pegar isso e utilizar ao nosso favor. Então, qualquer profissão eu vejo hoje em dia que se você não se movimentar, se você não estiver ligada com a tecnologia, daqui uns anos você vai sumir. Às vezes meses, nem chega a anos. Não, né? A gente está falando do mundo das startups, e com as startups vêm as fintechs, por exemplo, né? E que estão tomando espaço. Os bancos, eles tiveram que reagir, criaram cubos de inovação para isso. Você fala do Sim. Itaú, é um caso, e que eles precisaram reagir porque eles viram que estão perdendo espaço. Conta digital, por exemplo, eu tenho uma conta que eu não conheço a minha gerente, me atende bem e me atende por telefone, está tudo certo, e é conta Uhum. digital. Né? Você está falando dos bancos, C6, Banco Inter, C6 Bank, Sim. Nubank, por aí tantos outros que tem, que veio para quebrar paradigmas. Eu Então acho que isso assim gera até, às vezes as pessoas das empresas vê como uma ameaça. Eu vejo como alguns benefícios para serem mudados, porque quando as pessoas estão no seu comodismo, as empresas também, elas param de entregar tanto para o cliente. Eu vejo assim, eu sempre tive conta no Itaú. E hoje eu tenho no Itaú ainda, por conta de N motivos, mas eu também tenho conta no digital. E por quê? E uso hoje em dia mais o digital. E até falei para minha gerente, eu falei, eu vou cancelar essa conta. Por quê? Porque você vê que antes no antigo, você pagava um monte de taxas, os seus benefícios não eram tão grandes. É, enfim, N motivos. E aí você vê que quando veio o digital, você vê que eles correram atrás e para modificar, para ser melhor para o cliente. E é isso que a gente também tem que utilizar. Igual do taxista também, do Uber. Antes eu já tive várias questões ruins com taxista. De eles não quererem cobrar o taxímetro, querer fazer valor fechado, de se a corrida teve questões de buscar meu filho por ser perto, não vou fazer essa corrida. Então, depois que veio o Uber, que foi uma nova tecnologia, ele supriu as necessidades do cliente. Então, a gente tem que começar a analisar que as novas tecnologias significa que talvez você, na sua área, não está suprindo a necessidade do cliente. Ou não está entregando o teu máximo, como a gente falou, que a gente gosta de entregar o máximo. Mas será que realmente você está fazendo isso? Aí tem que começar a analisar. Então, acho que
O mercado muda o tempo todo, mas você também precisa estar em constante mudança. O que que eu posso melhorar? O que que eu posso fazer de diferente? Porque Exato. nos outros países é muito. As pessoas têm uma mente criativa muito mais rápido de implementar, de colocar em prática. Talvez aqui ainda existe, eu já fiz isso, então vou continuar desse jeito. E aí, para você começar a analisar o que, que eu posso fazer diferente, o que, que eu posso entregar mais, como que. Será que meu cliente. Porque às vezes a gente acha que o benefício está sendo conosco. Ah, já comprou, já fechou, já fez isso. Mas será que realmente você escuta teu cliente? E aí vale a pena. É colocar o cliente no centro das decisões, né? Uhum. Porque Ele é o que para vai ele, né? Não é para ditar. você. É verdade, assim, o cliente é ele que vai ditar a tendência e aquilo que está sendo usado é aquilo que está sendo consumido. Se você não estiver atento a isso, você está fadado ao fracasso no meio corporativo e no meio empresarial, como você vende isso. Então, é, por exemplo, né, vou colocar uma situação, ontem eu estava vendo uma live, quase 50 mil pessoas, que estava o Flávio Augusto, Uhum. tava o Flávio Augusto e o Thiago Nigro, e o Flávio tava falando o seguinte, falou, cara, nessa loucura, a WhatsApp, ela tá preparada já para o breakdown. A gente está chamando, o que ele está chamando de breakdown? É a gente ter 3 a 4 meses de estarmos enclausurados, de quarentena, e sem a possibilidade de ir e vir. É a gente Uhum. entrar, a gente já entrou num colapso. Sim. A crise, as medidas que estão sendo adotadas aí são muito similares a 2008. O que difere é que é um contexto diferente. 2008 era simplesmente econômico, financeiro, empresas quebrando e tal. E, enfim, dados, né, de auditoria e de balanços aí que foram Mexendo com a vistos que não economia, estavam né? mexendo com a economia, questão de imóveis e tal lá nos Estados Unidos. Agora não, isso é um contexto que a gente nunca viveu na história, que é algo de saúde, é algo da gente é um cascade de coisas que vai afetando toda a cadeia, não é só o lado econômico, Uhum. e aí a bolsa, com volatilidade, etc., mas que a gente está falando é sobre o olhar é, global e que Uhum. todos dependem de certo país de alguma forma para sua cadeia produtiva, né, o seu elo. Sim. Então, é o que a gente está falando de produtividade. Cadeia produtiva é elo e esse elo ele já está enfraquecendo absurdamente. Né? Quando a gente não está falando só de turismo, falando de dólar, estamos falando de comércio, estamos falando de pequenas e médias empresas que estão muito preocupadas. E aí o que ele fez com a WhatsApp? Ele já preparou isso, juntou lá o comitê de emergência e fez isso há 15 dias atrás, de que ele provê aulas para as pessoas não terem necessidade de ir 5 horas gratuitas via internet, não vai perder aula, não vai perder conteúdo e continuam com o seu negócio. E pode ser que tenha uma oportunidade, inclusive, de expandir a questão EAD, do né? comércio e das aulas que são online, que é algo que ainda ele começou a fazer com força do ano passado para cá, e ele possa vender esses pacotes por conta de que os alunos estão em casa. Então, assim, É, no é momento verificar a da oportunidade nesse momento. crise, acho que a gente sempre tem que estar preparados, como você disse na live anterior. Você já tem que estar preparado para algo de bom ou algo de ruim. O que que você pode fazer? E não se acomodar. Ai, chegou agora coronavírus, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir vender, não vou. E aí você se fecha para novas oportunidades. Então, é começar a pensar o que que você pode fazer. Porque ah, existe. Ninguém É, previa essa doença. Existe. O mercado está caindo, mas o que que você pode fazer? O que que você pode, é, dentro da tua realidade, dentro do teu comércio, dentro da tua área, o que que você pode fazer? E pensar nas de que lado você alternativas, está? né? E não. É, de que lado você, na verdade, está, né? Você quer Uhum. comprar lenço ou você quer vender lenço? Isso Eu foi prefiro muito vender usado. o lenço. Vamos vender o lenço, então, né? Nesse caso O seria álcool. álcool gel, né? Álcool e gel, né?
que tá difícil de encontrar. Ontem encontramos num lugar falando nisso, foi meio que inesperado. Do jeito que chegou também foi embora. É, Então, quando a gente fala de falta de produtividade, ela resulta em um sentimento de incapacidade e desânimo, impedindo que você conclua suas tarefas e atinja os seus objetivos. Então, galera, vamos olhar para isso para que a gente não se desanime e não seja incapaz, né? E aí, eu não sei se você já ouviu falar da matriz de Eisenhower, não sei a pronúncia, e o método Get Things Done, GTD, para melhorar a produtividade. Falamos da tríade, né? Do uhum, CIO, circunstancial, urgente e importante, sim. do circunstancial, importante e urgente. E aí tem essa matriz de Eisenhower, né? A gente pode falar de uma coisa mais prática, eu vou virar aqui para mostrar para vocês, que são metodologias e frameworks criados para aprimorar a eficiência e agilidade na realização de certas tarefas dentro de uma rotina de trabalho. Olha só, Uhum. tá vendo aí? Dá pra ver. Tá ok aqui. Legal, ó. Então ele é Só, um norte. só ler aí, porque eu acho que as pessoas não vão conseguir enxergar direito. Isso, vou falar. Então ela foi criada por um norte-americano chamado Dwight Eisenhower. Ela é uma proposta, né, para estruturar a prioridade em projetos de forma inteligente. Então, a ideia dela é eliminar esses problemas críticos para a produtividade de um lado de uma das ações, né, com a matriz aí que é de importância versus urgência. Então, por exemplo, se eu tenho a urgência baixa e a importância baixa, né, ela é nem urgente e nem importante. Então, a urgência baixa. Agora, a importância alta com a urgência baixa, ela é importante, mas não urgente. Depois, ela pega a urgência alta e a importância alta. Ela é urgente e importante. Eu preciso fazer isso naquele momento. E é de grau de importância elevado. E quando a urgência é alta, a importância é baixa. É urgente, mas não é importante. Sim. Vale Voltar a aqui. pena. Dá para ver. Acho que vale Dá a para pena ver? ressaltar alguns exemplos para que fique claro para as pessoas. Tá? Isso. Então, o que acontece, né? A gente tem, vou dar alguns exemplos aqui. Uhum. Então a gente falou o seguinte, deixa eu até dar uma olhada para não falar errado aqui para vocês. Então essas são as duas linhas, né? A importância o eixo Y na vertical e a urgência no eixo horizontal. Então elas Uhum. são importantes e urgentes que exigem decisões e execução imediata. As importantes e urgentes que são aquelas no bloquinho final ali, mais na ponta. Eu utilizo às vezes essa ferramenta e eu consigo fazer como se fosse um gráfico, Isso, sabe? Para você que consegue. para que as pessoas comecem a entender, porque elas vão começar a ver os blocos, talvez isso gere um nó na cabeça. Mas dá para É, você é. usar um gráfico para você saber realmente o que é importante, o que tem urgência. E às vezes tem coisas que não são nem importantes, não tem urgência, que aquilo você fala, ah, eu nem preciso disso. É coisas que ficam comendo a sua energia e que você fala, mas por que, que eu estou ainda dando importância para isso, sendo que não é isso que eu quero fazer, enfim. Isso aí. A gente fala desse importante e urgente, claro que você vai determinar, né? Uhum, Mas tem, por exemplo, o importante e não urgente, né? Que precisa de uma atenção, mas ela pode ser agendada para uma data mais adequada. uhum, Então, por exemplo, eu preciso fazer um exame. O exame precisa ser hoje? Não, pode ser daqui a 10 dias. Posso esperar. Ela é importante, mas não é urgente para esse momento. Eu vou fazer uma cirurgia. Pô, essa cirurgia eu preciso fazer nesse mês? Não, mas pode piorar, então você faça mês que vem. Então você consegue agendar. O não importante e urgente, que precisa ser feito, mas pode ser delegado a poucas pessoas ou alguém fora do projeto. É o que uhum. a gente falou. Cara, é, poxa, arrumar, eu preciso arrumar aqui ó, o negócio do ralo que eu falei, Uhum. né? Ela não é algo urgente, mas vou dar um outro caso. Deixa eu pensar aqui. Estourou o cano.
ela é importante e urgente, porque senão eu vou ter vazamento, Sim. né? Agora eu tô pensando aqui, me ajuda, não importante e urgente. O que que você pode ser urgente, mas também não é importante? É muito louco isso, né? Não importante, mas E urgente. urgente. É algo que a gente falou, por exemplo, você não sabe, acho que eu vou usar o seu contexto. Você precisa entregar uma arte, você precisa fazer um vídeo lá, para você passar para vender para uma empresa, vamos dizer Uhum. assim, sobre vendas. É urgente que você precisa passar para fechar um pacote, mas ela não é importante a ponto de que você vá. A proposta você consegue entregá-la Uhum. escrita, mas o Sim, vídeo ele é algo adicional. adicional. Por exemplo, vamos supor que eu tenho que fechar este processo, fechar um processo. Eu posso simplesmente mandar para a pessoa o orçamento, ou eu posso fazer uma arte super elaborada e tudo mais. A arte não seria tão importante, mas ela é urgente porque eu preciso mandar o orçamento para aquela pessoa. Então, eu acho que é isso. E às vezes as pessoas se prendem tanto na arte, que ai, porque eu preciso fazer algo tão bonito, tão isso, e aí não tem tempo de entregar, e aí aquela pessoa já fechou até com outra empresa, enfim, outras pessoas. Então, tem que saber o que é realmente importante, o que realmente é urgente, para que você não perca teu tempo. Porque às É, vezes você não tem esse tempo e aí isso te prejudica. ó que legal, ó. Eu tinha esquecido que eu tinha exemplos aqui e um conteúdo de apresentação. E aqui a gente tem exemplos, né? Ó, na matriz de Eisenhower, o que é importante e não importante, Uhum. o que é urgente. Então, por exemplo, fazer agora, escrever um artigo hoje, é um caso de um estudante, né? Aqui, no contexto. Uhum. O que é não urgente, coloca na agenda para fazer. E é importante, olha só quanta coisa, ó, fazer exercício. Não é urgente, eu posso fazer exercício, que você falou, ó, academia agora de manhã, mas eu posso reposicionar para daqui a um tempo. Uhum. Ligar para família e amigos, é importante para saber como tá. Poxa, com esse negócio do coronavírus, como é que você tá? Tem algum caso aí perto? Estratégia de negócio a longo prazo, é importante, mas não é urgente para agora, você consegue fazer depois. Agora, o urgente e não importante, que é o delegar, ó. Quem o pode fazer por ti? Agendar entrevista, reservar passagem. Você vai fazer uma viagem? Poxa, então aí o maridão aí fica Ó, com olhar o roteiro para uma enquanto eu reservo a mulher é muito passagem. interessante isso. Para uma mulher, por exemplo, para fazer uma faxina em casa, você demora às vezes 12 horas. É importante? Sim, mas você pode delegar. Então, às Exato. vezes você vê também, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu estou economizando R$ 150, R$ 200 de uma diarista. Mas será realmente que você está economizando? Porque você perde 12 horas do seu tempo. Se você estivesse produzindo essas 12 horas, o dinheiro não seria muito mais. Você não teria mais retorno financeiro de vez de pagar uma outra pessoa. Então, às vezes, você também começa a analisar isso. É importante, mas será que isso requer o meu cuidado? Ou se eu trabalhar em outra área, eu vou ter mais benefícios, vou ter mais retorno financeiro de vez nisso? Acho que vale muito a pena para a mulher aí repensar. Perfeito, perfeito. É, belo contexto. Belo contexto. E aí a gente tem o não urgente e não importante. Elimine. Se não é Isso da importante, não sua é vida. urgente, elimina. Ó, ver televisão. Mas esse sentido do ver televisão é assim, cara, Ficar de ver algo bobeira o dia que inteiro tá de assistindo bobeira o dia inteiro. Tem, novela. é o que você falou. Tem a caixa do vazio, do nada, né? Tem a caixa do nada. Quer dizer que é errado ver televisão? Não. Às vezes você pode ver uma notícia, você vê um documentário no Netflix bacana, você vê um vídeo no YouTube pela TV, ou você vê um programa que você só quer dar risada, mas não pode ser algo que te tome muito tempo. É. É isso que é importante deixar claro aqui, né? Que é que você pode eliminar. Se você tem outra coisa interessante para ler um livro, para ver Aqui na algo minha que vai casa, a minha tomar, televisão quase não é ligada. Às vezes a gente liga para as crianças assistirem desenho, assistir Netflix, e mas realmente aqui quase.
chega visita na minha casa e tem visitas que têm esse hábito de assistir novela, assistir as coisas e fala assim, Sim. ah, você não vai ligar a televisão? Eu falei, não entendi. Ah, você não vai ligar a televisão? Eu falei, não, você pode ligar, mas é que aqui a gente quase não assiste televisão. Então, é você começar a cuidar do teu tempo também. Às vezes assiste tanta tragédia aí, e aí você fala assim, ah, minha vida tá ruim. Não, você tá trazendo a tragédia daqueles noticiários para tua vida. É como que a gente filtra isso, né? Como Uhum. que a gente filtra e escolhe o que a gente quer assistir. Então, gente, essa é a matriz de Eisenhower, é o que a gente falou que são esses 4 quadrantes. Então, importante e urgente, importante e não urgente, não importante e urgente, e não urgente e não importante, que é o que você pode eliminar. Beleza? Então, olha que a gente está em produtividade, viu, Tracy? Uhum. E a gente vai fechar o tema com produtividade, porque liderança, a gente vai ter que fazer um de liderança só para liderança. É, Porque acho que é isso, a gente quebra e vamos falar de liderança, vai ser legal. tá. Aí tem o método Get Things Done. Isso é do inglês, obviamente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Pode parecer confuso, mas eu vou explicar aqui para vocês de cara o que significa. Então, ele está um pouquinho pequeno na tela aí do celular. Então, é o seguinte, aqui em cima, deixa eu pegar o ponteiro aqui, ó. Stuff. Stuff significa a coisa, ou qualquer coisa que você coloque aqui dentro dessa caixa. E o que é? Uhum. É acionado? Não. Se não é acionado, você elimina. Põe na lata de lixo. Dá para incubar? Significa assim, ó. Algum dia talvez. Então Uhum. você segura para uma certa revisão. Tem referências? Tem referências. Então você guarda quando for requerido. Então eu vou dar um exemplo, né? A gente fala, ah, tem uma roupa. Poxa, Uhum. essa roupa eu preciso eliminar, preciso doar, não uso mais. Não, em algum dia talvez eu possa usá-la. Ah, é um terno, é uma camisa, é um É sapato, um então deixa lá. vestido de casamento, talvez. Vestido de casamento, que você fala, vocês aí não repetem, né? É. Costumam não repetir. Uhum. Mas às vezes a E gente pensa, ah, será que eu vou usar ele novamente? Não sei. é só para aquele evento, né? Uhum. E aí você tem uma referência que você pode buscar quando requerer. Então você tem uma referência. Talvez aí é um caso à parte, né? Uhum. E aqui, ó, se sim, se ele é acionado, então qual é a próxima ação? Dessa próxima ação, eu posso ter um passos. Múltiplos passos que é um resultado de sucesso. É um projeto? Sim, é um projeto. Planejo quais são os projetos planejados e aí eu faço uma revisão dessas ações. Aqui é como se fosse o PDCA: planejar, Uhum. desenvolver, controlar, agir. Sim, então faça. Do it. Delegue. Defer it. Então, defer it é como se você faz, delegue e negue, né? Uhum. Defer it. For me to do specific to a day or time. Então, defer it defina, né? Uhum. Então, coloque no calendário. Veja que muitas das coisas desse contexto está relacionada à matriz de Eisenhower também, que é sobre eliminar, que é sobre planejar, é o lado da tríade do tempo. Então, você coloca no calendário. Para mim, para eu fazer, né? Mim não faz nada, para eu fazer, então logo quanto eu possa. Então, as próximas ações. Sim. Então, as ações elas são chamadas para as próximas ações para comunicar e para ter uma lista dessas atividades em cima do calendário. E aí delegue em um sistema de comunicação e faça o rastreio. Espere para alguém mais fazer. Então, deixe isso para alguém mais fazer, que é aquilo que você não sabe fazer bem, delegue para alguém. Isso, se Uhum. possível. Sim. E aí, ó, do it. Tá vendo que ele fala, ó, menos do que 2 minutos. Então, isso liga com aquele começo que a gente falou. Faça as atividades simples e rápidas
e que gerem mais resultado. E aí o resto você delega, o resto você define, aqui você elimina, e aqui você faz o projeto e faz o PDCA. Essa é a Get Things Done. Sim, Galera, quem quiser dar um print, ó, vou parar agora para vocês darem um print ou algo que vocês queiram. Eu vou falar desses conteúdos na minha página e vou colocando isso para a gente ter pílulas de conhecimento lá. eu acho que vale a pena ressaltar todos têm mais ou menos a mesma base, para que as pessoas às vezes não falem, nossa, uau, eu vou ter que aprender tudo isso. Não, tenha calma. Todos têm a mesma base. É a estrutura diferente para que você utilize da sua melhor maneira. Você vai escolher o que é melhor para você. Então, tem várias ferramentas, mas você utiliza o que for melhor para você, o que você sabe que como você vai funcionar melhor. Que às vezes Isso, as pessoas falam assim, meu Deus, então significa que eu nunca vou ser produtiva. Não vai ser, eu nunca mais vou ser produtiva, porque tem tanta coisa, mas não é. Aqui o Thiago está mostrando várias ferramentas para que vocês entendam que existem várias formas para você ser produtivo, produtiva e não parar de procrastinar. E aí você vai utilizar a forma melhor para você. Deixa eu falar aqui com o Ednei que está com a gente. O Ednei, o que você achou dessa ferramenta? Você usa? Você viu aí a matriz de Eisenhower? Tem a tríade do tempo. Qual que você usa aí no seu dia a dia? Escreve aí pra gente. Enquanto isso, eu vou falar o seguinte, né? Essa ferramenta ela é dividida em 5 passos. Vou passar bem rápido. Ela foi criada pelo David Allen, né? Que é um método de produtividade. Viva com propósito. Entrou, bom dia, fica com a gente. E ela pode ser aplicada a vários níveis de complexidade. Então, esses 5 passos dessa Get Things Done, o primeiro é o passo da captura, é quando você relembra e anota todas as atividades a serem feitas num determinado período. Primeiro. Dois, o passo de esclarecimento. É quando você analisa essas atividades anotadas e define quais demandam ação ou não. Uhum. Então, demanda ação? Beleza, então eu vou fazer. Aí o Edinel colocou matriz e tríade do tempo. Bacana, bacana. No passo da organização, você prioriza, e é o 3 agora. No passo da organização, você prioriza, estrutura sua ordem de execução em uma forma visual e prática. Então, que é esse lado do visual, para a gente manter a velocidade e a prática. E o quarto, o passo seguinte é a reflexão. É uma revisão de toda essa estrutura para ver se nada ficou de fora e se aquilo executava no tempo planejável, desejável. Uhum. E o 5 é o engajamento, é seguir a ordem determinada e concluir as atividades dentro das suas capacidades. Isso. Então ele atribui essas três características para isso. É o contexto, é se o local, o horário e as ferramentas disponíveis no momento da execução permite a realização da tarefa, então contexto. O 2 é o tempo, se o tempo disponível para a realização da tarefa cabe, é suficiente. E o nível de energia, se essa tarefa é executada em um momento físico e psicológico propício, sob a influência de elementos como estresse, cansaço e sono. Então, contexto, tempo e energia. É legal que esse caso aqui ele coloca Uhum. energia. O tempo e o Sim. contexto sempre vou colocar, mas ele está colocando energia também. É para saber como você está de cansaço, estresse e sono. Então a Sim. ideia é montar sua rotina como um quebra-cabeça, né? É uma atividade que se encaixa na outra, tem o melhor equilíbrio e em cima desses 3 elementos. E isso otimiza o seu dia a dia. Como eu disse lá na outra live, às vezes você faz uma atividade que consome tanta sua energia que aí você não consegue produzir, você não consegue fazer, você fica estressado, você acha que aquilo não é para você, e aí começa a não conseguir cumprir com as outras tarefas. Então, eu acho que vale a pena sempre pensar também nessa energia. Eu já costumo fazer, eu sei que todos os especialistas pedem para fazer primeiro os mais fáceis, mas eu gosto de fazer sempre o mais difícil, porque eu acho que já finalizei no começo do dia, eu falo, agora já está tranquilo e eu consigo fazer as demais e já é mais prazeroso. Então, para vocês também começarem a pensar qual é a melhor forma que você funciona. Os especialistas estão aí, tem várias ferramentas, mas como que você funciona? Para que você também cuide dessa sua energia, porque se você... ontem
eu tenho problema com senha. Então, ontem eu perdi a senha do meu Facebook, eu não consegui entrar. E aquilo, eu mandava e-mail, fiz tudo e eu não conseguia entrar. Isso consumiu minha energia e eu perdi muito tempo por conta disso e eu não consegui produzir outras coisas. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, vou deixar aí, que agora isso já me estressou, já me irritou, não vou mais fazer isso. E vou fazer as demais tarefas. No final do dia, eu acabo e pego a senha e entro novamente no meu Facebook. E foi isso que eu fiz. Então, é que você começar a analisar também como que funciona, porque você tem as suas tarefas. E às vezes uma coisa está consumindo tanto, tua energia, teu tempo, que vale a pena você ir falar, não, isso eu faço depois. E continuar com as demais. É isso mesmo. Isso ia estar sugando sua energia, você ia estar gastando mais tempo, e aí ia ficar travancando as outras atividades, né? É uma sucessões de sucessivos acontecimentos. E ficar Daí não dá. irritado, né? Você fica irritado. E aí, quando Bom, você está irritado, você não consegue nem funcionar nas outras tarefas direito. Então, comece a analisar as suas energias aí. exatamente, a energia tem que estar vibrando legal e estar focado. Bom, galera, eu tenho mais algumas coisas, mas eu acho que assim, o que a gente falou tá de bom tamanho por hoje, produtividade. Vamos Eu marcar uma gost... próxima para liderança, só liderança. Vamos marcar? Boa. Eu quero, antes disso, passar alguns dados legais, porque eu fiquei de passar isso ao final, e quem ficou com a gente vai saber, e quem for assistir novamente, é sobre o ranking de produtividade, que ele tem um ranking calculado pelo Fórum Econômico Mundial, que ele considera 141 países. Então, para vocês terem ideia, o Brasil, ele ficou na 71ª colocação. 71ª colocação em 141 países. A gente está falando que nós somos a quinta ou sexta questão de PIB, maior população, né? Mas que tem um dos PIBs aí dentro do G15, G10, G15. E a gente tem a produtividade muito longe de ser conquistada na 71ª, e ela é um ranking elaborado desde 1997, né, considera esses 141 países. O dado que eu tenho aqui é de outubro de 2019, e aí Singapura liderou o ranking, seguido pelos Estados Unidos e Hong Kong. Olha que interessante, né? Estados Unidos é potência, Singapura é um lugar para negócios muito, que é de fácil, sem burocracia, para quem não conhece, e Hong Kong, que é aquela província ali dentro da China, e que não é à toa que é dentro de Hong Kong. A gente está falando que a China é uma potência. Você tem os dados de quem ficou nos últimos, ou só apareceu os primeiros? É curiosidade só. Eu tenho os 10 primeiros e depois eu tenho o Brasil. Tenho ali alguns dados de datas diferentes. Eu tenho sim os mais competitivos e os demais numa comparação. A gente fica na frente da Venezuela, a gente fica na frente da Argentina, não é grande coisa, mas a gente fica atrás da Rússia, do Chile, da Índia, do México, da Colômbia, a gente fica atrás. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia. São 12 pilares, 12 pilares. A gente fala de instituições, de infraestrutura. Fala, Pri, bom retorno, fica com a gente. Estamos falando de produtividade de dados aqui. E o Edneu que está com a gente. Aí, a gente fala de adoção de tecnologia da informação, a gente está falando de indústria 4.0 aí que está pegando para caramba, muitas empresas se modernizando agora. Estabilidade macroeconômica, então, como que a economia rege aí, como que a gente está, né, níveis de juros, etc. Saúde, habilidades, mercado de produtos, mercado de trabalho, sistema financeiro, a gente falou de fintech, né? Tamanho desse mercado, possibilidade de crescer, dinamismo dos negócios e a capacidade de inovação. Tá tudo ligado, tá tudo ligado. Então, olha só, galera, vou mostrar para vocês um dado super legal. Isso aqui leva para vocês hoje que vale a pena vocês saberem disso, ó.
Brasil no ranking de competitividade. Ó, posição é a melhor dos últimos 4 anos. A gente melhorou? Olha só, esse é o dado de 97 para cá. Ou seja, a gente praticamente estagnou, né? A gente melhorou ali em 2012, aqui ó, 48 é 2012, tá apagadinho, mas é em 2012, Uhum. né? Franco crescimento e tal, a gente melhorou. Depois, o que acontece? A gente estagnou. O que acontece? Os países foram lá, ó, voltamos a 75º em 2015. Já em 2016 subimos, e aí a gente vem melhorando aos poucos esse degrau. Mas para Uhum. mim não é melhorar, para mim é estagnar. Olha só, É, se a gente tá falar ali, de na mesma 97 linha. para cá, na mesma linha, né? Melhoramos Uhum. aqui, daqui nós pioramos. Por quê? Tem país na frente, tem país que está se desenvolvendo. A gente acha que está legal, não está legal. Ó, Fórum Econômico Mundial, isso aqui agora de outubro de 2019, portal do G1. E aí Uhum. fala um pouquinho da meta, eu tenho outros dados aqui, né? Vou mostrar para vocês. Aí fala um pouquinho da matéria, eu pego a fonte, porque tem que deixar a fonte. Ranking global de competitividade do Fórum Econômico Mundial. Olha aqui, ó. Aí são os países, ó. Ali era a posição do Brasil. Aqui a gente está Uhum. falando, ó, de Singapura, Estados Unidos e Hong Kong. Aí tem Sim. os Países Baixos, Suíça, Japão, Alemanha, Suécia, Reino Unido e Dinamarca. Olha a posição e a diferença, ó. Varia pouco. Brasil 1,4 da pontuação e a Uhum. posição, mais um. Tá vendo? A Alemanha caiu também, ó, -4. Mas a pontuação está muito perto, né? Sim. A gente está longe pra caramba. A gente vai atingir aí o topo dos 10? Não. Mas, cara, como potência, tem que ser colocado uma meta aqui da gente estar entre os 50 e aí seja mais agressivo depois. Mas é muito ruim para o Brasil. É isso que eu queria colocar, porque a gente está falando de produtividade. Aí é o seguinte, no fim da lista, você perguntou, né? Uhum. É que tem dados aqui que a gente vai enxergar como isso porque é um outro balizador, né? Sim. Então, ó, panorama competitivo, ó, aqueles itens que eu falei, a gente vai melhor nesses caras aqui, ó, institucional, legislação comercial, estrutura societária e produtividade e eficiência. Para abrir uma empresa no Brasil, demora em média acho que 90 dias. Em Singapura, eu tinha visto dados lá, uma semana. Uau. Olha aí a diferença, é a burocracia. Ó, os mais competitivos, os 10 primeiros, os demais. Que eu falei que o Brasil está atrás da Colômbia, atrás do México, a Índia, África do Sul, galera. Rússia, olha a Rússia. E aí tem Venezuela e Argentina, que pelo amor, né? Não dá para Grande. comparar. O tamanho do nosso país, o que a gente consegue produzir. E aí, ó, um dado muito, muito interessante. O brasileiro, a produtividade do brasileiro é 4 para 1. Eu preciso de 4 brasileiros para produzir o que um americano produz. É brincadeira. Uhum. É brincadeira. Isso aqui é até 2015, mas não mudou muito disso. Então, a produtividade do trabalhador, como que ela é medida? É entre o PIB do país e o total de empregados. Então, o PIB dos Estados Unidos é enorme, não tem os dados aqui, trilhões e trilhões. E aí a gente compara pela quantidade da população. Olha só isso, ó, 3. E Ednei, olha aí, ó. O argentino perdeu a produtividade anti-brasileira em 15 anos. Só que, ó, o que é o americano? Um brasileiro, praticamente um quarto do americano, do que Uau. ele produz. Aí, ó, o sul-coreano 53%, o chileno 59%, o russo 82%, argentino, a indiano, ó, porém é mais produtivo do que, né, o indiano e o chinês, olha aí. 209%, 120%. Ainda tá muito baixo. Ainda está muito baixo, né? Esse aqui é um ranking que eu peguei também sobre horas médias mensais trabalhadas. Eu falei da Noruega, olha que legal. São as horas médias, estamos falando Uhum. aqui, tá? PIB horas totais, então a população da Noruega é menor, anuais trabalhadas por pessoa ocupada. E aí a gente tem o Brasil aqui em 50º de horas trabalhadas.
Tá vendo? Argentina e Venezuela na frente, nesse contexto, né? Uhum. E aí, aqui por final, ranking das 59 economias mais competitivas do mundo. Aí isso aqui é em 2012. Peguei para dar uma olhada para ver como que a gente estava. Olha aqui, em 2012, ó. A gente estava na frente da Rússia, na frente da África do Sul, que já nos passaram. Já nos passaram. É. Bom, Quem o que sabe mais? agora Olha as aí. pessoas que assistirem essa live comecem a ter uma mentalidade de ser mais produtiva e compartilhar também com as pessoas ao seu redor, né? Porque nada vale um conhecimento se não for compartilhado. Exatamente. Então, galera, compartilhem. Eu acho que assim, eu quis mostrar isso ao final para a gente ter uma ideia, uma reflexão de como que nós brasileiros a gente pode sim produzir mais, você fazer a sua parte. Quais são as técnicas que nós utilizamos? Falamos de matriz de Eisenhower, falamos de Get Things Done, GTD, falamos da tríade do tempo, falamos da diferença de ser produtivo com a questão de eficiência do que ter um montão Uhum. de coisas por fazer, Sim. como planejamento semanal, planejamento das rotinas diárias é importante. E espero ter contribuído com o conteúdo, tanto que a gente está entregando 2 lives, né, 3? Pelo tema que foi bem bacana, tá gravado, né? Vai estar gravado no meu Uhum. perfil, vai estar no seu, Sim. mas eu acho que é válido depois, para quem for assistir, ver com calma, anotar e colocar isso em prática. Então, agradeço aí por quem ficou até esse momento, que nos acompanhou. Gratidão a todos e também aproveita e compartilha essa live. E se você não assistiu a anterior, vai lá no meu perfil, assiste, faça todas as anotações, pega papel, caneta, que tenho certeza que você vai ser muito mais produtivo. Ah, mas para que ser produtivo? Para que você tenha melhores resultados na sua vida. Se você precisa de resultados financeiros, se você precisa de resultado familiar, tudo que você precisa está na produtividade. Então, comece a ter essa mentalidade, o que você pode fazer de diferente e aprender. É totalmente gratuito, é só você tirar um tempo para você ir lá e se dedicar. O tempo, o tão famoso tempo. E é isso, O tempo. gratidão, Thiago, por tudo. Então, galera. Por você ter compartilhado aqui agora na sua lista aqui, mas compartilhado com muito conhecimento, mostrado toda a base, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, ele falou, mas será que realmente é? Para que as pessoas entendam que você pode fazer diferente e que você pode ter mais produtividade com várias ferramentas, utilizando a melhor que se encaixa dentro da sua vida. E que você já tem toda a base. Através dessas 2 lives, se a pessoa não tiver base, então eu não sei mais o que é ter base. A gente colocar para você botar em prática, escolha E uma, outra faça aquela, vou. pega aquela que faz sentido. Tá, estamos terminando aqui, né? Ah, acho que a 3 travou um pouquinho, mas assim, pega aquela que faz sentido, coloca, implementa. Espero que a gente tenha contribuído. É gratuito, exato. A gente está doando aqui, foram 2 horas de bastante conteúdo, algo que eu preparei com muito carinho para vocês. E agradeço aí até agora, Pri, obrigado aí que falou, que bacana. Bom que se a gente ajudou uma pessoa sequer, já é o bastante. Não é Já estou uma, né, feliz. Thiago? Porque essa pessoa ela tá rodeada de familiares e ela mudando, ela muda também várias pessoas ao redor, não só os familiares, como na empresa, como todas as pessoas do seu ambiente. Sem dúvida. Então, gente, ótima quarta-feira. Estamos falando aqui do dia 18 de março de 2020. Que vocês tenham um dia produtivo, uma semana produtiva. Vocês tenham uma vida abundante de prosperidade muito positiva. É o que eu quero desejar para vocês. E não deixe de ver